Bora, bora, pesquisadores! Estou de volta, quem fala com vocês mais uma vez sou eu, professor Vitor Mascarini, seguindo aqui essa linha do Historioteca, onde a gente está abordando aí a Guerra Fria como um todo e seus desdobramentos, né? Vários acontecimentos ao longo de algumas décadas que entraram para a história aí dentro deste período macro, né? A Guerra Fria. Galera, antes de chamar meu caro amigo professor Victor Tâmbalo, gostaria de pedir para que vocês seguissem a gente nas redes sociais, curtissem, compartilhassem, se inscrevessem no nosso canal do YouTube. A gente está com uma novidade bem bacana também, a gente está aos poucos disponibilizando episódios completos de vários quadros do História Sem Crise no Instagram, pelo Reels e no TikTok. Claro, são episódios que vão estar separados em partes, mas é mais uma forma que a gente encontrou de disponibilizar esse conteúdo para vocês. Beleza? Professor Victor Tâmbalo, tudo certo, meu amigo? Só alegria. Sensei tá na área. Vamos falar sobre um tema muito importante. Sejam todos bem-vindos. E o roteiro que a gente preparou para vocês hoje é um tema muito importante sobre a Revolução Cubana. E hoje vamos mergulhar em um dos eventos mais marcantes do século XX, né? Um processo que começou com uma luta contra a ditadura de Fulgêncio Batista e terminou transformando Cuba em um dos símbolos mais duradouros do socialismo no continente americano. Então, a gente também vai falar, né, para os nossos ouvintes aí, os personagens icônicos, como algum deles com certeza, eu acredito que muitos dos nossos ouvintes já conhecem. A gente vai falar sobre Fidel Castro, Che Guevara e Camilo Cienfuegos. A Revolução Cubana não apenas mudou a realidade da ilha, mas também abalou a política internacional. Gente, uma coisa muito importante na geografia ali de Cuba é que Cuba está localizado na América Central, muito próximo dos Estados Unidos e também do México. Só que assim, por ser um país próximo, né, dos Estados Unidos, acabou o incomodando demais. E é isso que a gente vai falar hoje. Então prepare-se para conhecer as origens, os momentos decisivos e os legados dessa revolução, que ainda hoje, assim, é debate em qualquer roda de barzinho aí, da turma mais nova e de apaixonados, e gerou, né, com certeza, paixões em todo mundo, porque foi uma revolução de extrema importância para a nossa história. E o Historioteca começa depois da vinheta. Bom, galera, para a gente entender a Revolução Cubana, a gente precisa voltar para o início do século XX. Cuba, apesar de ser independentemente formada desde 1902, mantinha forte dependência econômica e política dos Estados Unidos. A economia girava em torno de produção de açúcar, controlada em grande parte por empresas norte-americanas. Na década de 1950, o país vivia sob a ditadura do famoso Fulgêncio Batista, que governava com mãos de ferro, apoiado por setores militares e por interesses estrangeiros. A corrupção e a desigualdade social, além da concentração de terras, eram enormes nesse período. E aí foi nesse contexto que emergiu a figura do Fidel Castro, um então jovem advogado na época, inconformado com a situação da ilha, sendo em 1953 um dos acontecimentos mais emblemáticos para toda a Revolução Cubana. O Fidel ele lidera o ataque ao quartel Moncada, porém ele fracassa, né, militarmente,
Só que o ataque ao quartel Moncada se torna um símbolo para a luta revolucionária. E aí, após ser preso e depois exilado, Fidel Castro organizou um novo movimento. Em 1956, com cerca de 80 homens, desembarcou a Cuba a bordo do Granma, iniciando a luta armada. A maioria dos combatentes morreu, foram capturados, mas um pequeno grupo conseguiu se refugiar na Serra Maestra. Foi ali que começou a guerrilha que, aos poucos, ganhou a força e apoio popular. Figuras como Che Guevara, Camilo Cienfuegos tornaram-se fundamentais nesse processo. A estratégia de guerra, de guerrilhas, unida ao descontentamento popular com Batista, fez o movimento crescer rapidamente. E aí, em meados de 1º de janeiro de 1959, após a fuga de Batista, os revolucionários marcharam triunfantes para Havana. A revolução estava vitoriosa, inaugurando uma nova era para a ilha de Cuba. A vitória de 59 não significou apenas a queda de um ditador, mas também o início de profundas transformações sociais e políticas. O novo governo, no caso de Fidel Castro, promoveu reformas agrárias, nacionalizou empresas estrangeiras e investiu em educação e saúde. Só que essas medidas, galera, ao longo do tempo colocaram Cuba em rota de colisão com os Estados Unidos. A relação se deteriorou rapidamente. Em 1961, após a fracassada invasão da Baía dos Porcos, organizada pelos próprios Estados Unidos, Fidel Castro declarou oficialmente o caráter socialista da Revolução, rompendo assim qualquer tipo de laço com os americanos. Assim, gente, a aproximação com a União Soviética se intensificou, transformando Cuba em um aliado estratégico de Moscou no próprio continente americano. O episódio mais marcante dessa relação foi a famosa crise dos mísseis de 1962, que colocou o mundo à beira de uma guerra nuclear, ou talvez da Terceira Guerra Mundial. A Revolução Cubana ela teve um impacto imenso, tanto interno quanto externo. A gente fala não só dentro de Cuba, onde houve diversas reformas dentro da ilha, dentro do país, mas também trouxe impactos externos em todo o mundo. Dentro da ilha, trouxe avanços significativos em áreas como saúde, educação, mas também instaurou um regime de partido único, com perseguições a opositores e restrições à liberdade política. Externamente, Cuba tornou-se símbolo da resistência anti-imperialista na América Latina e inspiração para movimentos revolucionários em países como Nicarágua e Bolívia. E por falar em Nicarágua, eu deixo aqui um abraço ao meu professor da faculdade, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, professor Manuel Plata, que nasceu na Nicarágua e veio ao Brasil estudar. Mas voltando ao tema, ao mesmo tempo foi alvo de bloqueios econômicos e isolamento diplomático por parte dos Estados Unidos. Óbvio que os Estados Unidos faria esse tipo de embate diplomático, porque Cuba já tinha força o suficiente para que pudesse haver uma chama dentro dos olhos e dentro do coração de cada cubano ali naquela região. Então, até hoje, a Revolução Cubana é tema de debates, que, para alguns, um exemplo de soberania e justiça social. Para outros, um regime autoritário e fechado. O fato é que seu impacto atravessou gerações e continua a marcar o imaginário político mundial. Galera, e assim a gente encerra mais um episódio aqui do Historioteca. Hoje a gente viu como a Revolução Cubana nasceu do descontentamento contra a ditadura de Fulgêncio Batista, transformou a realidade da ilha e se projetou como um símbolo da Guerra Fria. Uma revolução que até hoje gera admiração, críticas e também reflexões sobre liberdade, soberania e justiça social. Se você gostou desse episódio, siga o História Sem Crise no Spotify, se inscreva no nosso canal do YouTube e também se inscreva nas nossas redes sociais. Avalia também nosso podcast, que é muito importante, gente, lá no Spotify. E compartilha também com os amigos, com a família, para ajudar a gente nessa jornada. Eu sou o Vitor Mascarini.
Eu sou o Sensei de Mil Nomes. E a gente espera vocês no próximo episódio. Até lá, lembre-se, a história não é passado morto. Ela continua viva e sempre encontra novas formas de nos ensinar. Valeu! Valeu!